Olá, pessoal do Mundo Agro, tudo bem? Convido a todos vocês que acompanham a página, a estar assistindo a minha entrevista. Meu nome é Jaqueline Pinheiro, trabalho no desenvolvimento de mercado da Biotrop e convido a todos para estar aí assistindo a entrevista e conhecendo um pouco do meu Estou aqui trabalho. de novo. Com mais uma entrevista hoje com a Jaqueline Pinheiro. Eu me chamo Letícia Batista de Oliveira, sou estudante de agronomia na Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT. Hoje a Jaqueline vai falar para a gente sobre controle biológico. Ela trabalha na Biotrop com o desenvolvimento de mercado, mas eu não vou apresentar ela aqui, né? Vou deixar que ela se apresente, fale mais sobre ela. Oi, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Boa noite. Obrigada aí pelo convite, né? O tema dos biológicos está tá cada vez mais se expandindo, né? E é um mercado que cada dia mais cresce. Então, acho que toda plataforma que a gente tiver disponibilidade para falar desse tema é bastante importante. Bem legal mesmo a iniciativa aí da Unemat, né? E entre do mundo agro, né? Do Instagram. Então, eu acho que é muito válido, até para os estudantes, né, que estão iniciando a faculdade, os que estão se formando também, para eles terem uma noção, né, um pouco maior, uma noção maior do que é o mercado de biológico, produto, tecnologia, né, o que que a gente tem a oferecer. Sim, com certeza. O mercado biológico só tem crescido aí. E para aqueles que querem estar no mercado de trabalho, estar sendo um profissional diferenciado, nada melhor do que estar por dentro aí do mercado de biológicos, né? Não só de químicos, mas também dos biológicos. Então, quando É te verdade. convidamos lá para o nosso evento Semana Agronômica, eu falei, gente, vou chamar ela também aqui para o Nomungro, né? Então, muito obrigada aí por disponibilizar seu tempo. A gente sabe que você é bem corrida, mas você tirou um pouquinho do seu tempo para estar falando aqui para gente. Que é isso, faço questão aí de estar sempre colaborando, né, com a universidade, né, acho que na minha época eu não tive tanta oportunidade, assim, de conhecer, né, não era tão falado desse mercado e também as plataformas digitais estavam começando ainda, né, então Sim. hoje as informações estão muito fáceis, né, então é bem interessante. Então, já que você pediu para mim me apresentar, né, eu vou me apresentar, meu nome é Jaqueline Pinheiro, eu também sou filha da Unemat, né? Estudei em escola pública, sou natural de Primavera do Leste e me estudei a vida toda lá em Primavera. Nasci em Santo Antônio do Leste, concluí meu ensino fundamental, ensino médio, e em 2011 eu ingressei na faculdade, no curso de agronomia. Então, e depois disso eu fui para a trajetória profissional, né? Então, uma trajetória bem interessante. Tô com 5, 6 anos de formada já e pretendo continuar nessa área que eu tô. Conta um pouco para a gente por que que você escolheu a agronomia lá no começo, um pouco mais sobre a sua jornada para a gente se familiarizar como futuros profissionais. Entendi. Então, a agronomia, sempre quando eu entrei para o ensino médio, eu fui fazendo pesquisas, né? Sobre a região, o Mato Grosso, o que que podia oferecer mais oportunidade para a gente, porque, querendo ou não, às vezes a gente não pode só fazer o que a gente gosta, a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então, eu escolhi o curso principalmente porque é uma área de muita oportunidade, não só comercial, né? Hoje a gente fala da área comercial, mas tem a área da pesquisa, tem georreferenciamento, tem a área do docente, né? De virar professor mesmo, né? Ensinar as disciplinas, então é muito vasto.
o que a gente pode explorar. Tem a área laboratorial também, né? Então, a agronomia é um curso, assim, que abrange várias áreas e te dá muita oportunidade. Então, eu escolhi, visando isso, né? Foi uma pesquisa que eu fiz e eu acho que eu não teria escolhido melhor. Então, hoje eu me sinto realizada no que eu faço, né? Na função que eu tô. Depois que eu escolhi cursar agronomia na faculdade, depois que eu ingressei, eu já fui pesquisando também quais áreas me interessavam mais. Então, essa já é uma dica para os iniciantes, né? Para os que estão no primeiro até o quinto, sexto semestre, para irem pesquisando já, né? Façam muito networking com pessoas de outras áreas, né? E eu comecei trabalhando, né? Depois que eu me formei na Unemat, foram 5 anos, assim, maravilhosos, tive professores excelentes. Eu comecei trabalhando na prefeitura. Voltei para minha cidade, na prefeitura de Santo Antônio do Leste, com um projeto, um pequeno projeto com um pecuarista. Ou seja, a primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei, né? Eu precisava trabalhar, e aí eu fiquei aproximadamente uns 6 meses. Aí depois disso, eu tive o meu contato com o comercial. Geralmente, o estudante de agronomia, depois que ele forma, a gente ingressa na área comercial como assistente técnico, que é o AT, assistente técnico de vendas. E foi para onde eu fui, né? Então, eu consegui essa vaga lá mesmo na minha cidade, como assistente técnico, desenvolvendo campos com diversas variedades de semente de soja, semente de milho, e com especialidades, né? Com biológico e também com foliares, né? Micronutrientes. Aí, depois que eu passei para essa revenda, aí eu já assumi o mesmo cargo como assistente já na Beltrop. Aí daí eu fui subindo de nível e hoje eu estou como desenvolvimento de mercado. E é onde eu pretendo ficar, né? Hoje eu sou desenvolvimento de mercado sênior, tem as categorias, né? Júnior, pleno e sênior. E eu almejo chegar num cargo de gestão, né? Eu acho que eu me sinto realizada no que eu faço hoje. Nossa, eu imagino assim que no começo os alunos ficam meio que perdidos, né? Por isso que muitos vão para vendas, mas igual eu falo, eu acho que o lugar onde você vai escolher a sua profissão é durante a universidade, porque tem você tem a oportunidade de fazer estágios, né? Tem a oportunidade de estar sabendo qual área você lida mais. Verdade. E oportunidade de passar por várias áreas, até dentro da universidade, porque a universidade tem projeto, né? Por exemplo, fitotecnia, aí com o professor Orismário, que é um professor que eu admiro muito aí dentro. Você pode passar pelo laboratório de sementes, né? Tem gente que vira especialista em semente, né? Tanto na parte laboratorial ou na parte de campo comercial mesmo, vendendo, comercializando semente, pela experiência que teve na faculdade, né? Tem a área de fitopatologia também, né, de doença. Você pode ingressar nessa área, né, tanto laboratorial como um mestrado, um doutorado nessa área também, né? Então, a faculdade mesmo, ela te dá várias oportunidades de você experimentar e poder escolher a área que você vai atuar depois no mercado de trabalho. Eu acho que lá mesmo você já consegue ter um norte bom, né? Mas Uhum. esse foi o seu primeiro emprego na Beltrap? O meu primeiro emprego diretamente na área comercial mesmo foi esse de assistente técnico de vendas, né? O meu primeiro emprego assim de carteira assinada, né? Até hoje eu passei pela prefeitura e pela revenda e pela Biotrop agora que eu tenho 4 anos, né? Então, basicamente como agrônoma mesmo, foi esse cargo de assistente técnico na Casa da Lavoura em Santo Antônio do Leste, né? E lá eu tive o maior contato com o campo, né? Com, com semente, com variedade, com pulverização, né? Com a área de fitotecnia, proteção de plantas, né? Que é a área química, de fungicida, inseticida, adubação, né? Fora os estágios, né? Que a gente faz durante a faculdade. Sim. Mas esse, assim, foi posso considerar o meu primeiro emprego mesmo, como assistente nesse canal de distribuição.
E por que você se interessou? Como que você descobriu esse mundo de biológicos? Então, como eu disse, logo eu tive a sorte, né? Eu acho que a sorte, o privilégio de já ter esse contato com, com essa especialidade já nesse primeiro emprego, que Aham, foi esse de assistente. Então, ali eu tive contato com bionematicida, biofungicida, né? aham. Inoculante também de soja, que é o Bradyrhizobium e o Azospirillum, bactérias promotoras de crescimento. Então, eu pude ver do plantio à colheita o desenvolvimento da cultura, de várias culturas, né? Principalmente de soja e milho, como esses produtos atuavam, o que eles entregavam. Tive a oportunidade de ter vários treinamentos voltados para essa área dos biológicos, né? Principalmente de bactéria e fungo. E aí eu também estudava muito, né? Hoje ainda estudo, a gente tem que se capacitar cada dia mais, né? Para poder, como hoje eu estou na área técnica, nós temos que nos capacitar para poder treinar a nossa equipe comercial, né? Então, esse primeiro contato foi nesse primeiro emprego também. E assim, eu digo que foi uma sorte, né? Um privilégio. E é o futuro. Eu digo que hoje o químico é basicamente a regra, né? E o biológico é a exceção, mas daqui 8, 10 anos aí o biológico pode se tornar praticamente a regra, pode se igualar aí junto com o químico. Esses tempos atrás eu escutei dizer que daqui a uns dias o produtor vai ser obrigado a usar 50% químico e 50% biológico, né? Isso, até porque por causa até do mercado de exportação, né? O Brasil exporta muito para fora, não só as commodities, soja, carne, não. Mas, por exemplo, aquele mercado mais fino de fruta, né? Petrolina, por exemplo, é um dos maiores produtores de fruta, uva, manga, né? E melão. E assim, essas frutas são exportadas. E lá fora, o cliente, que é o estrangeiro, ele não quer ver é, a, a fiscalização não pode ter resíduo químico, né? Então, o biológico é de suma importância nesse mercado, né? O Brasil é um dos maiores, a exportação de café também. Existe Sim. café orgânico, cana-de-açúcar orgânico, que não pode ter residual. E, querendo ou não, é um mercado que gera muito faturamento para o Brasil, né? Você acha que a eficácia dele é tanto quanto a química? Ele surgiu essa dúvida Sim, com minha, que assim, acho que é certeza. a dúvida de muitas pessoas que estão entrando no mercado, né? E a gente se depara bastante com os produtores falando isso, né? Ah, mas biológico vai dar o Uhum. mesmo efeito, né? Primeiro, a gente tem que entender que o biológico é um organismo vivo, né? Então, nós temos que dar condições para aquele organismo se estabelecer no ambiente. Umidade, temperatura, por exemplo. Agora começou a safra de soja. Não adianta a gente colocar um Bradyrhizobium japônico, um Azospirillum, por exemplo, que são bactérias fixadoras de nitrogênio da soja, né? O Bradyrhizobium, por exemplo. Não adianta a gente colocar implantar esse micro-organismo no solo, inocular na semente e plantar em condição de seca. Então, a gente tem que dar condição para esse micro-organismo se estabelecer. E hoje existe muita tecnologia, por exemplo, é, tem biológicos que substituem químicos, por exemplo, um biofungicida substituindo um multissítio, um protetor. Hoje já existe esse posicionamento em alguns produtos, né? E, como eu disse, a tecnologia vem crescendo muito. As empresas estão investindo cada vez mais em tecnologia. E um exemplo disso são produtos biológicos que têm compatibilidade com o produto químico. Então, é uma tecnologia que vem para agregar. A gente pode misturar alguns biológicos com o químico por causa da formulação. Então, permite essa mistura e a gente com certeza colhe resultados muito superiores. Mas um não é contra o outro, entende? Um vem para complementar o outro. O químico nunca é essencial
para o manejo de uma lavoura, né, do sistema de produção, não vai ser substituído assim de uma hora para outra, né? E o biológico entra aí para complementar. Sim, eu acho que pode, igual você falou, é uma forma boa de casar, né, os dois produtos e vai trazer benefícios até para o meio ambiente, né? E também para o Exatamente, nosso corpo humano, que, né, não vai tá melhorando o nosso produto para o consumidor final, exatamente. né? É, o que o seu cargo hoje engloba na empresa Biotrop? Bom, o desenvolvimento de mercado, né, é a parte técnica da empresa, é o setor técnico que fornece informação para o comercial. Então, a gente tem três vertentes: a pesquisa de base, os pesquisadores, né, que selecionam os micro-organismos, que formulam o produto, eles estão lá na ponta, né, em uma ponta. Depois disso, vem o desenvolvimento de mercado, com todas as informações de posicionamento, mecanismo de ação. E aqui, na terceira ponta, tem o comercial, que está junto ao produtor, né, junto aos nossos clientes, aos canais de distribuição, para comercializar esse produto. Então, o DM, o desenvolvimento de mercado, ele está ali no meio, entre a pesquisa e o comercial. Nós somos chamados dentro da empresa de elo, né? Um elo entre a pesquisa e o comercial. Então, nós somos peças estratégicas dentro da equipe para acessar cada vez mais o mercado. Então, o desenvolvimento de mercado é a parte técnica que for, basicamente, né, explicando de um modo geral, é a parte técnica que tem controle, né, Sim. de todas as informações técnicas e detalhadas de produto, mecanismo de ação, posicionamento, para munir a equipe comercial de informação, além de acessar clientes estratégicos, né, grandes contas, consultorias também nós contratamos alguns ensaios, né, com os nossos produtos em consultorias, então nós somos responsáveis, somos os guardiões desse trabalho, desse processo, e também a participação de dias de campo, né, mas o cerne mesmo do DM é sanar todas as dúvidas do comercial, buscar, ir atrás, ensinar, formar pessoas. Por exemplo, na nossa empresa, nós temos muitos assistentes técnicos também. Então, é o DM que participa da formação técnica do AT, né? A formação técnica e da gestão também, né? Dos campos demonstrativos, da gestão de pessoas, né? Também, de um modo geral. Então, eu não sei se deu para entender, mas o cerne mesmo do DM é a parte técnica, a base técnica da empresa está aqui com a gente. Eu acho muito legal. Tenho vontade, assim, se um dia eu tiver a oportunidade, às vezes, de trabalhar com a parte mais técnica, sabe? Consultorias, vendas, assim, diretamente com vendas também, que eu gosto bastante. Eu acho que é um cargo muito legal. E pelo visto você gosta, né, do que faz. Mas o que te fez gostar desse Isso, cargo? Que fala que pretende continuar, né? com certeza. Como eu disse, eu sempre tentava o máximo me comunicar com pessoas que já trabalhavam na área para entender, ó, o que que o RTV faz, o que que o DM faz, o que que o assistente faz, quais os cargos de gestão que a gente pode chegar até lá em cima, né? Uma coordenação, uma gerência, né? Então, eu, assim, amo o que eu faço, porque, assim, desde da universidade, eu gostava muito de ensinar. E o cargo de DM, ele também ministra treinamentos para a nossa equipe comercial, né? Então, essa parte de ensinar, de formação, né? Até na faculdade eu participava de algumas monitorias, né? De citologia, por exemplo, eu fui monitora. Gostava muito de produzir material técnico, pesquisar, ir a fundo naquele tema para poder passar para frente, entendeu? Essa informação. Eu sempre falo, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente repete uma coisa, quanto mais a gente repete
um treinamento, né? Quanto mais a gente busca daquele assunto, melhor a gente fica. Então, eu gosto bastante dessa parte. Então, por isso que eu amo, assim, a área de DM, né? Então, a gente está do lado do produtor também. Às vezes tem regiões muito carentes de informação, né? Então, nós temos que estar junto do cliente e da nossa equipe comercial, passando a melhor informação de qualidade que a gente puder. Nossa, igual você falando aí sobre dar consulta, dar aula, né? Falar, como é que você falou? Palestra, né? Eu não sei, assim, eu acho que para mim, em particular, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade, porque eu acho que eu sentiria meio que insegurança de saber se aquilo que eu estou falando está correto. Não, mas quanto mais você estuda, mais você é, estuda e fala daquele tema, fica muito natural, sabe? Eu lembro da primeira palestra que eu dei, nossa, fiquei nervosa, mas eu sabia do que eu estava falando, sabe? Sabia do posicionamento, aí conforme você vai fazendo, você vai criando mais confiança. Sim, eu Então é a acho, repetição, eu sempre falo, eu acho repete, legal. repete, repete, que não é errando que a gente aprende, é acertando. Então, é até uma dica, né? Então, quanto mais a gente repete, acerta. Eu também acho que quanto mais a gente tenta, mais a gente acerta, mais a gente persistindo por aquilo, a gente vai ficando melhor, né? E o que você acha, assim, qual a sua Verdade. perspectivas para o mercado de biológicos para daqui 2, 5, 10 anos? A gente tem um material muito bom sobre mercado, né, de biológico. Eu até apresentei na palestra da Unimat. Daqui 8 anos, mais ou menos, 2030, o mercado vai ter crescido, assim, 600%. Se a cada ano cresce 20%, entendeu? E o faturamento praticamente triplica. Então, com certeza, novas tecnologias vão aparecer, né? A Biotrop mesmo investe em muita tecnologia de formulação, principalmente formulação de produto, indução dos micro-organismos, novas pesquisas de base, né? A pesquisa de base é muito importante. Nós temos na Biotrop um projeto chamado Nimbles, onde os nossos pesquisadores vão buscar em cada bioma brasileiro, Mata Atlântica, Amazônia, o Pampa, o Cerrado. Então, a gente busca em cada bioma selecionar micro-organismo de interesse. Então, isso é pesquisa de base. A gente seleciona vários micro-organismos e isso aí vai virar produto, né? Conforme a função de cada micro-organismo. Então, a tecnologia só está começando. Tem muitas empresas aí, até multinacionais, investindo no mundo do biológico, né? Não só em bactéria, mas fungo, os extratos de planta, né? E fora a oportunidade no mercado de trabalho. Hoje, quem é capacitado, quem está dentro do biológico, é muito mais remunerado quando surge uma oportunidade, por exemplo, dentro de uma multinacional, porque tem pouca gente ainda. Então, por isso que eu falo que a oportunidade é muito grande. Sim. É, e qual a diferença, assim, qual é a relação entre o biológico e o químico? Então, os dois são essenciais, né, no manejo da lavoura, começando pelo básico ali, o inoculante, bradisóbio, para fixação biológica do nitrogênio da soja. Eu acho que um complementa o outro. O químico, ele é bastante importante em todas as etapas, porque tem pragas realmente, bicudo do algodoeiro. Só químico controla. Hoje não tem uma ferramenta biológica, né, que eu saiba que tenha um controle eficiente para essa praga, sabe? Então, o químico, assim, é essencial. Muitos anos de pesquisa para você criar uma molécula química, para você registrar, né? Então, é essencial, é muito, muito importante em todo o ciclo, em toda etapa do ciclo produtivo. E o biológico, ele atua
ali também promovendo o crescimento das plantas, né? Induzindo resistência, sanidade, e além de alguns produtos também atuarem contra pragas e doenças também de importância agrícola. Então, hoje tem mercado para ambos, acho que um complementa o outro. Para você que está lá no mercado, você acha que tem a mesma procura entre ambos? Olha, primeiro o produtor ele vai cotar semente, né? Semente e adubo. Depois ele passa para os químicos e depois o biológico. Então, hoje a ordem é essa, né? Mas sim, cada vez mais eu vejo, né, grupos grandes de grandes produtores procurando tecnologia de qualidade, um biológico, principalmente um inoculante de qualidade, né, com uma concentração registrado no mapa, registrado para os alvos, e eu percebo que os produtores também estão procurando muito formulação compatível com os químicos, e é aí que a gente consegue enxergar que um complementa o outro, né? Se o Uhum. produtor está buscando uma formulação compatível com o químico, né? Então, quer dizer que ambos são importantes. Então, acho que hoje a ordem é semente adubo, químico e, por último, o biológico, um ajuste fino, né? Mas isso tá meio que mudando, sabe? Então, Igual eu você vejo como falou, uma né, oportunidade que muito grande. perspectiva do futuro, né, que daqui a uns dias a procura por Hoje é biológico o vai tema mais crescer muito. falado, sabe? É o tema mais falado. A gente vê multinacionais tendo rodadas técnicas, né? Falando especificadamente de biológico. A exploração, os tipos de exploração dos biológicos hoje em dia, igual são as bactérias, né, usam as É, bactérias, os fungos, tipo, como é que é isso. feito? Tipo, como que eles são usados? Extraídos mesmo, minha curiosidade é mais assim, Ah, tá. Entendi. Então, como eu disse, a pesquisa de base é muito importante. Sem a pesquisa de base, a gente não tem um produto formulado. Então, o micro-organismo, ele vem da natureza mesmo, de vários tipos de solo, que nem o azospirillum, né? Descoberto aí na raiz de milho. Alguns micro-organismos foram descobertos lá na caatinga, que tem tolerância a estresse hídrico. Então, eles são extraídos mesmo, né, da natureza, de solo, de planta, né, até muitas vezes de nascentes, né, de rios. Então, a fauna, a microbiota é muito, muito gigantesca. E aí eles podem ser usados de diferentes formas, né? Primeiro, tem essa etapa de busca de micro-organismo de interesse na natureza. Todas essas espécies são isoladas e testadas de várias formas. Tipo, eu achei lá 300 espécies de bacilos. Cinco são interessantes para controlar nematóide e doença de solo. E aí depois eles vão fazendo essa trilhagem. Esses cinco podem chegar a vias de fato a produzir, a ter, né, um produto formulado. Outras três pode ser que não. Então, dessa busca que surgem bionematicidas, bioinseticidas, né, bioestimulantes, e não estou falando só de bactéria, né, mas também de fungo, extrato vegetal. Hoje tem produto comercial oriundo de extrato de alho, por exemplo, que controla praga, né, que controla patógeno. Então, a, o tipo de exploração, de extração, vem diretamente da natureza mesmo. então, para a gente finalizar a nossa entrevista, você, né, que foi já, como é que fala, filha da Unemate, qual conselho você É, daria aí para os futuros agrônomos, até mesmo para aqueles que estão entrando, que pensam em seguir essa carreira? bom, primeiro, assim, nunca parar de se capacitar, sabe? Eu acho que
nem que seja um mini curso, que nem a gente teve a palestra aí na Semana Agronômica, né? Participe dos mini cursos, nem que seja um curso rápido, né? Acho que toda informação é válida, e pós-graduação, leitura contínua de assuntos técnicos e também assuntos que não têm nada a ver com a área, sabe por quê? Por exemplo, eu gosto muito de história. Sempre gostei de história, desde da escola. E o meu gerente, o nosso gerente da Biotrop do desenvolvimento de mercado, ele estimula muito a gente a ter essa visão holística, sabe? De enxergar não só o mundo dos biológicos, mas enxergar o todo. Vai ler sobre geografia, sobre geopolítica, sobre história, sabe? Porque muitas vezes você pode achar a solução do seu problema fora da área que você trabalha. Sim, Então, isso estimula o nosso senso crítico, sabe? sim, Então, seja curioso, né? O estudante aí que está se formando ou que está começando a faculdade. Isso eu acho que vale para todo mundo também. O hábito de buscar assunto diferente, né? Aumenta esse nosso senso crítico. E uma das coisas mais importantes também que eu acho que eleva a pessoa como ser humano mesmo, né? Sempre ajude o próximo. Não é porque você trabalha numa empresa que você não pode ajudar o seu colega da outra empresa. Jaqueline, eu preciso de uma. Você que conhece biológico, aí você conhece aí de bactéria solubilizadora de fósforo, por exemplo. Você pode me ajudar mandando os materiais e tal? Eu queria entender mais do tema. Ajuda. Sempre passa a informação que você puder, sabe? É, compartilhe a informação, seja altruísta, né? Então, acho que essa é a mensagem. Seja curioso e ajude, né, o seu colega. Isso faz toda a diferença. Eu lembro que na faculdade eu sempre fazia os meus resumos, né? A gente passava o conteúdo de prova, fazia os resumos e aí passava para todo mundo. E aquele conteúdo ajudava a pessoa com a certeza. tirar uma nota na prova, ajudava a fixar o conteúdo também. E eu volto naquilo que eu falei um pouco antes. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais eu ensinava os conteúdos, mais eu aprendia. Entendeu? Então, esses três pontos. Seja curioso e estude o conteúdo da sua área e fora da sua área, né? Ajude o seu colega e sempre busque passar a informação, sabe? E sempre buscar ensinar e aprender ao mesmo tempo. Acho que essa é a mensagem. Eu vou levar esse conselho para mim e se eu fosse vocês, pegavam para vocês, viu? Porque essa mulher é mulher de Ixi, sucesso, será que gente. travou? Tá. Jaqueline, eu agradeço muito, tá, a sua participação aqui com a gente. Você vai somar muito aqui para a gente, eu tenho certeza. She